Hoje eu trago para vocês um caso muito interessante que vale muito a pena conhecer, porque trata de um assunto que está muito em alta agora nesse mês, que foi o mês do orgulho LGBTQI+. Então eu trago para vocês o caso conhecido como caso Scott Amijer, ou também como o caso do assassino do talk show, quando dois amigos foram num programa de talk show muito conhecido nos Estados Unidos e um deles havia armado para se declarar ao seu amigo que era supostamente hétero. Então esse amigo dele, quando descobriu, ficou muito sem graça lá no programa e essa história acabou se tornando um crime que marcou os Estados Unidos, com uma história muito triste que envolve homofobia, envolve também a negligência dos programas de auditório, como a mídia causa uma pressão social e como isso tudo acabou ceifando a vida de uma pessoa. Vale muito a pena conhecer esse caso, mas antes de começar eu faço aquele convite de que vocês se inscrevam aqui no Calafrio. Se inscreve, já deixa o like também para garantir que vocês gostaram do vídeo, também para ajudar aqui no engajamento. Deixe comentário também para mim, me dando opções de vídeos, casos que não sejam muito conhecidos, que são esses os que me interessam mais. E além de tudo, também toca o sininho lá em cima, porque com o sininho ativado, o sininho tocado, vocês recebem notificações e vão ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Calafrio. Também não esquece que tá tendo o Pods Frio, nosso podcast do Calafrio, disponível nas principais plataformas de streaming. E lá eu tô fazendo casos exclusivos. O último que eu gravei e que estreou foi de Sete Além, é um caso muito legal. Tem vários outros casos, está indo pro episódio 8. Então vale muito a pena vocês conhecerem. A partir de agora eu vou fazer conteúdo exclusivo pro canal e pro podcast. Então nunca mais não pretendo, por exemplo, fazer o mesmo conteúdo para as mídias. Eu sempre gravo para lá os episódios que eu já gravei aqui, mas eu faço diferente, né, com convidados ou também me aprofundando um pouco mais, mas a partir de agora eu pretendo fazer casos diferentes. Então quando não tiver conteúdo aqui, vocês correm lá no Pods Frio e acompanham o conteúdo que tem lá. Então não perde, corre no Pods Frio, podcast do Calafrio, e fique por dentro de todas as novidades desse universo que dá medo. Então agora bora pro caso Amijer, ou o assassino do talk show. Em 6 de março de 1995, acontecia a gravação de um famoso talk show americano chamado The Jane Jones Show. E esse talk show era muito conhecido nos Estados Unidos e era praticamente o que a gente conhece hoje em dia como casos de família, em que as pessoas vão, revelam coisas absurdas. Também o programa da Marcia Goldschmidt, que foi muito conhecido por muito tempo, era um programa que na época era muito legal, época pré-internet, pré-militância também, então tinha muitos absurdos nesses programas, aconteciam coisas, brigas ao vivo, coisas muito estranhas. E num desses programas, um homem chamado Scott Amijer, ele decidiu que iria se declarar ao seu amigo. O Scott, ele era assumidamente gay, ele já tinha servido ao exército. Na época do programa ele trabalhava como um faz-tudo, ele fazia várias coisas assim como arrumar a eletricidade de uma casa ou canamento. Então ele trabalhava com várias coisas e ele tinha uma amiga que se chamava Donna Riley. E a Donna Riley, ela morava num condomínio, num mesmo conglomerado ali de prédios em que morava o Jonathan Smith. E esse Jonathan, ele conheceu a Amijer por conta da Donna. Então, como o Jonathan morava naquele mesmo prédio que a Donna, eles acabaram fazendo amizade e o Jonathan conheceu o Scott também e eles se tornaram assim amigos. Eu não sei se eles eram amigos próximos, os dois, porém eles criaram ali uma amizade. E o Scott, que era assumidamente gay, ele começou a ter um interesse no Jonathan, que era heterossexual. Só que o Jonathan, ele viu num programa que ele era muito fã, que era o programa The Jane Jones Show, que eu falei há pouco tempo, e ele decidiu que ia juntar aí as duas coisas, sendo fã da Jane Jones, com a alta do programa, com esse crush que ele tinha no Jonathan. Então ele marcou para ir no programa. O Jonathan foi convidado então pela produção do programa a ir no programa, que ele tinha um crush secreto, que poderia tanto ser um homem quanto uma mulher, e eles deram meio que a entender que era uma mulher, segundo os relatos. E no dia 6 de março de 1995 ia acontecer essa gravação
em que o Scott, a Major, e também a Donna Riley, a amiga de ambos, elas foi com ele e ambos estavam lá e o Jonathan decidiu que iria no programa. Afinal, ele achava que era uma ex-companheira dele, uma ex-namorada que estava lá, mas não foi bem isso que aconteceu. Lembrando que eles moravam todos próximos ao Lago Orion, no Michigan. Então o estado que eles estavam morando era o Michigan e esse programa da Jane Jones Show foi marcado para acontecer. E o Jonathan, na época, ele tinha apenas 24 anos de idade, ele era mais novo então que o Scott, tinha ali uma diferença de um pouco mais de 10 anos. Então chegou o dia lá 6 de março de 1995 e a gravação do programa The Jane Jones Show estava acontecendo. E era um programa de auditório que rolava muita comédia, muita interação, as pessoas queriam saber. E o Scott, a Major, estava muito de boa lá, estava falando das coisas, que ele tinha interesse pelo cara, que o Jonathan ele era muito gatinho, muito bonito, era gostoso, que ele tinha umas fantasias sexuais. E a Jane Jones lá no programa, ela ficava assim fazendo ele falar: ah, tem algum fetiche com ele? Qual é o teu fetiche com ele? Ah, mas ele é gay? Daí eles falam: não, mas pode ser. E a dona dá a entender que, ao que tudo indica, ele não é. Mas eles deixam isso meio aberto e continuam ali a entrevista enquanto o Jonathan não estava ainda no palco. Ele ficava numa sala lá reservada, usando fone. Isso é o que eles diziam, mas ele não tinha entrado ainda no programa. E quando ele entra ali no programa, ele vê a dona, ele já fica assim meio, talvez achando que era ela que ia se declarar. E daí quando ele vê o amigo dele, a apresentadora Jane Jones já deixa entender que é ele e diz: nossa, você me enganou. Mas ele parece muito simpático assim, o Jonathan, com o Scott, com a dona, ele parece muito sem graça, sem dúvida. E o programa começa a se tornar uma coisa muito constrangedora, em que o Jonathan, ele fica meio sem saber o que fazer. Quando ele ouve ali o fetiche do amigo dele, ele não fica nada assim agressivo, ele se demonstra rindo e muito sem graça, como normalmente uma pessoa ficaria ao saber, né, que um amigo ali tem um crush, e ainda em rede nacional, e ainda com perguntas muito pesadas, e fica um clima assim muito complicado de se entender. Porém, quando a Jane Jones questionou ali a sexualidade do Jonathan, ele se assumiu completamente heterossexual, então ele não tinha nenhum interesse em ficar com homens e também não tinha interesse em ficar com o amigo dele, o Scott, a Major, mas ele também não se demonstrou nada assim contrário, ele na verdade riu algumas partes, parecia até que ele estava assim bem de boa com o que tinha acontecido. Até, na verdade, no dia mesmo da gravação, segundo o que se sabe, os três saíram juntos dali da gravação e foram ter um happy hour, alguma coisa assim, e até alguns sites que parece que isso não procede, dizem que o Scott e o Jonathan tiveram relações sexuais, mas isso, ao que tudo indica, é mentira, não tem nenhum fato, isso não é, parece mais um boato, mas ali, depois disso tudo, o Scott não tinha desistido de conquistar ali o amigo dele, o Jonathan. E ele escreveu um bilhete para o Jonathan com um contexto um pouco sexual, um pouco pesado, e ele deixou para o Jonathan ver em um local específico. E quando o Jonathan viu esse bilhete 3 dias após ali a gravação do programa, no dia 9 de março de 1995, ele ficou extremamente irritado já depois daquela gravação, daquela exposição que ainda não tinha ido ao ar, mas que já deixou ele muito abalado. Então ele decidiu ir numa loja comprar uma espingarda. Disso ele saiu, entrou na caminhonete dele, se dirigiu até o trailer em que o Scott e a Major morava, chegou lá, bateu lá na porta, os dois tiveram uma pequena discussão ali, ele voltou no carro, disse que ia pegar alguma coisa, desligar o carro, e ele voltou com aquela espingarda na mão e deu 2 tiros a queima-roupa que atingiram o peito do Scott e a Major, causando uma morte instantânea nele. Logo após ter matado o amigo dele, o Jonathan ele ligou para o 911, que é o telefone de emergência americano, e ele mesmo se entregou falando que tinha matado o amigo dele. E a mulher pergunta: o que você fez? Como isso aconteceu? Então ele disse que o Scott tinha jogado uma coisa muito ruim dentro dele e que essa coisa ruim acabou ocasionando aquele fatídico ato. O ato de matar o amigo dele. Então, constatada a morte, a polícia foi lá e prendeu imediatamente o Jonathan Schmidt e ele foi diretamente para a cadeia, e a partir daí começa o interrogatório e também todo o caso jurídico da morte de Scott e Major.
E nesse contexto todo, os advogados de defesa do Jonathan Schmidt, eles começaram a dizer que o Jonathan sofria de depressão e que ele tinha vários outros problemas e que ele estava emocionalmente abalado, e todo aquele contexto do programa, da mídia, das perguntas e também do que o Scott ocasionou a ele, acabaram deixando ele fora de controle. Também disseram que o Jonathan, ele era maníaco depressivo e que na noite anterior ao crime ele não tinha dormido, que ocasionou ali já uma mudança de comportamento, e também que ele tinha usado maconha, muita maconha, então ele estava totalmente fora de si e não estava sendo totalmente responsável pelos seus atos, porque ele estava dopado, drogado e também deprimido. E pela primeira vez na história, o termo pânico gay foi usado num julgamento pela defesa do Jonathan Schmidt, dizendo que tudo aquilo que ele sofreu, que o Jonathan sofreu, causou nele um pânico gay, e esse pânico que ele ficou ali de todo aquele circo que o programa armou para ele fez com que ele perdesse o controle e matasse o Scott, como se isso fosse uma justificativa. Se não bastasse isso, esse termo pânico gay ainda foi usado depois várias outras vezes em vários outros crimes de homofobia para tentar tirar ali os assassinos, a culpa dos assassinos, o que é uma coisa totalmente sem noção, né? Então, naquele mesmo ano de 1996, o júri acusou o Jonathan Schmidt de culpado, não tinha o que fazer, ele era culpado mesmo, estava na cara, ele mesmo assumiu o crime. Então o Jonathan, ele foi sentenciado por homicídio de segundo grau e ele pegou uma sentença de 25 a 50 anos de prisão. Porém, a condenação dele foi anulada e posteriormente ele passou por um outro julgamento. E essa anulação ela foi concedida após a apelação ali da defesa. Mas dessa vez ele foi considerado culpado novamente, mas a sentença dele mudou, o que diminuiu muito a sentença, e ele acabou depois ali de alguns anos sendo solto, que acontece muitas vezes. Então Schmidt, no dia 22 de agosto de 2017, ele deixou a cadeia sem cumprir aquela primeira pena, mas cumprindo uma pena uma pena bem menor. Ele conseguiu ali a liberdade novamente e se tornou um homem livre. E aquele programa da Jane Jones Show, ele nunca foi ao ar. Vale a pena destacar que houve uma represália enorme contra o programa, inclusive a Jane Jones, ela teve que ir no julgamento depor, caiu muita pressão sobre ela, mas ela conseguiu sair ilesa. Em 1999, a família do Amidjar, do Scott Amidjar, eles processaram o The Jane Jones Show, além do Telepicture e também a Warner Bros., porque eles eram os responsáveis ali pela produção do programa, e a família processou todas essas produções por danos morais. Então o júri, em primeira instância, eles deram ganho de causa para a família do Amidjar num valor de mais de 29 milhões de dólares. Porém, como acontece muitas vezes, o programa ali, a produção apelou e eles conseguiram reverter o caso e não pagar nada lá para a família do Scott, mas após o advogado da Warner recorrer, o julgamento foi revogado pelo Tribunal de Apelação do Michigan, que posteriormente se recusou a ouvir o caso e encerrou o inquérito. Então ficou por aí mesmo e o programa continuou indo ao ar até 2003 e terminando por outros motivos, até por uma saturação do formato que durou mais de 10 anos, então era muito tempo, e o programa foi um grande sucesso e continuou sendo exibido muito depois de tudo aquilo ter acontecido. Então esse caso é muito complicado porque aí existe várias coisas. Existe a homofobia, que está muito sórdida no caso, porque eles eram amigos e ele se sentiu mal porque o amigo dele estava apaixonado por ele. Mas também existe a responsabilidade da mídia nesse caso, porque esses programas, qual a responsabilidade do programa da Jane Jones Show em fazer aquele circo com as pessoas, o que acontece e quais as consequências disso, e também o quanto esse programa influiu na cabeça do Jonathan, quanto aquela pressão e aquela exposição também causou nele. Será que se o Scott tivesse falado diretamente para ele, teria acontecido isso? Provavelmente não tem como dizer, mas expõe várias coisas, vários problemas,
Então é um caso muito importante que vale muito a pena a gente conhecer. O programa lá que foi gravado nunca foi exibido, porém, hoje em dia na internet tu encontra as imagens. Esse caso ele ficou conhecido atualmente pela série da Netflix Condenados pela Mídia. É o primeiro episódio da série. Eu já tinha ouvido falar desse caso num podcast que eu gosto de ouvir, que se chama Sala de Interrogatórios, e que eu acho muito legal, da Bettina Bro. Eu já cheguei a citar esse podcast outras vezes, eu acho muito legal. E eu não conheci esse caso até ouvir no podcast, posteriormente eu vi na Netflix. Provavelmente esse podcast até pegou da Netflix, mas eu não sei. É um caso que eu não conhecia muito, mas que vale a pena a gente difundir. Ele trata de vários assuntos que hoje em dia estão em altas na mídia e também que são muito importantes na discussão, como homofobia e várias outras coisas também. E além disso, aquele termo pânico gay, que depois foi usado em vários outros casos de homofobia para tentar vitimizar os criminosos, que é muito importante ser debatido e que isso não ocorra de novo, gente. O que vocês acharam desse caso? Comenta aqui para mim saber. Vocês conheciam? Vocês ficaram perplexos com tudo que aconteceu? É um caso de dar calafrio realmente, que vale a pena a gente compartilhar. Esses programas hoje em dia estão em queda e cada vez são menos comuns e menos assistidos. As pessoas já têm assim um certo... São os programas meio de lado, né? Tanto que eles passam em canais que não são canais muito... A Globo, por exemplo, que é um canal grande assim, um pouco mais de respeito, ele não passa esse tipo de programa. É um programa que fica mais com canais assim um pouco menos comprometidos com verdade, também com responsabilidade. Então são programas que caíram em desuso, são considerados bregas. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado de conhecer esse caso. Não esqueçam de deixar o like, tocar o sininho, deixar um comentário para mim indicando algum caso que vocês acham que não é muito conhecido e que pode ser interessante a gente falar aqui no Calafrio. Espero vocês ou aqui e também no Pods Frio. Um beijão para todo mundo, até mais. E os links estão todos aqui na bio, tá? Do Pods Frio, do Instagram, de tudo mais. Um beijão para todo mundo, até mais. E é Calafrio.